Gente, como vocês viram, ele tá de volta. Aquele que um dia teve o seu império no topo, altos níveis atingidos, mas que ao longo do tempo também teve o seu império caído, esquecido, jogado no tempo, como um lixo qualquer. Mas agora, seu império está de volta, trazendo novamente o que ele havia trazido meses atrás. Não será diferente. Ele voltará com todas as forças para levantar novamente o seu império uma vez caído. Então, como primeiro vídeo de 2026, eu vou trazer para vocês Diário de um Banana Cabeça Oca. Sim, a nossa série querida está de volta. Então, se você quiser me ver revisitar essa incrível franquia, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora revisitar a franquia Diário de Banana com Diário de Banana Cabeça Oca. Mas antes, vamos fazer algo que eu não faço há muito tempo, sabe? Eu não faço isso há muito tempo, que é... vamos ler a parte de trás do livro, né? Que eu nunca... nossa, faz muito tempo que eu não faço isso. Então, vamos ler o que é a parte de trás, né? Sem enrolação, vambora. O ensino fundamental não tem sido um mar de rosas para Greg Heffley. E isso desde o primeiro livro. Isso já tem o quê? Uns bons anos, tem uns 20 anos que lançou o primeiro livro, irmão. Não tem como isso aqui. Não tem como o cara repetiu pra cacete. Por isso ele não liga para o fato de sua escola estar prestes a ser fechada graças ao mau desempenho dos alunos e ao péssimo estado de conservação do prédio, ou seja, escola pública média do Brasil. Mas quando o Greg percebe que isso pode significar ir para um lugar pior e não estudar mais com seu melhor amigo Rowley Jefferson, a coisa muda de figura. Será que seus colegas vão conseguir salvar a escola? Ou será que o Greg vai dar início a um novo capítulo na sua vida? E aqui atrás tem todos os outros livros anteriores de Diário de Banana, e eu já falei de todos esses livros, todos os livros, tá? Você vai revisitar, é um pouco antigo os vídeos, mas pode ir lá no meu canal, tem todos esses livros aqui, todos aqui eu falei, todos eles, e agora eu vou trazer aqui de novo, né? Agora sem mais enrolação, vamos voltar pra história, tô enrolando muito. Ah, perdoa que eu tô um pouco rouco, tá, gente? Tô um pouquinho rouco, então minha voz vai sair muito boa, não. Cara, a história aqui começa com qualquer outro Diário de Banana, com o Greg falando alguma coisa que tem um pouco a ver com a história, mas que é um papo meio descontraído ali no começo do livro, né? E aqui também não é diferente, o Greg fica falando assim, de como o cérebro humano é capaz de ter ideias incríveis, como, né, Isaac Newton, de cura a gravidade, Nikola Tesla e tal, de ter ideias incríveis, mas ao mesmo tempo de ter ideias extremamente idiotas ao mesmo tempo. Também é conhecido como pensamentos intrusivos, né? Mas a história de verdade começa aqui, nessa parte aqui agora. Quando o Greg fala como a sua escola é horrível. E eu não julgo também porque minha escola também é horrível. E ele também fala como que é horrível o seu modo de funcionamento. Cara, isso aí vale pra todas as escolas, pô. Tipo, caraca, não, vamos concordar. 5 a 7 horas na escola de aula, desnecessário pra cacete, velho. Por 7 horas, tem escola que tem 7 horas de estudo, a minha tem 6, se não me engano, 6 horas de estudo. Pô, 7 horas, 6, 7 horas é muita coisa, velho, desnecessário. E tipo assim, pô, você entra na escola sabendo de nada e sai da escola sabendo de menos ainda. Cara, esse livro aqui vai ter muito papo assim de escola, porque praticamente aqui é a história, a história gira em torno assim da escola do Greg, nem a história aqui não é nem sobre o Greg em si, é mais sobre a escola dele mesmo. Mas bom, voltando pra história, o Greg fala como que o tempo de aula, né, às vezes é muito desperdiçado com coisas bestas, porque uma vez aqui o Greg falou que entrou uma abelha na sala de aula dele, né, na aula de história, entrou uma abelha na sala de aula e isso custou literalmente o tempo inteiro da aula, ou seja, não aprenderam nada por causa de uma abelha. Cara, e ele até fala também que provavelmente, tá, gente? Na moral, essa parte é boa. Que ele fala que provavelmente as escolas originalmente foram criadas nem para as crianças estudarem ou para as crianças terem conhecimentos novos. Na real, só para deixar elas longe dos adultos e os adultos poderem relaxar um pouco sem ter um Cleiton, desce, tá curtindo agora, desgraça! Cara, e na minha opinião faz muito sentido, sério. Mas, cara, eu fazendo o roteiro aqui desse vídeo aqui agora, eu percebi que o Greg fala algo que assim é muito realista numa parte do livro, sério. Tipo, representa muito a sociedade no dia de hoje, presta atenção. Ó, presta atenção. A gente precisa ir pra escola pelo menos até os 18 anos. Ou seja, são ali
12, 10 anos ali aprendendo seguidos. Depois disso tudo, ainda tem que arrumar um emprego, trabalhar até ficar velhinho. Mas aí, quando chega a hora de se aposentar, né, a hora de parar, a pessoa não tem mais energia para fazer nada divertido. E cara, isso condiz muito assim com a sociedade hoje em dia. Que ó, só para pensar um pouco. Você passa de 12 a 16 anos na escola e depois disso já tem que arrumar um emprego. E dizer que o país está hoje, né? Brasil, como é que o Brasil está hoje em dia? Cara, os empregos dão muito, dependendo do emprego, cara, dá muito pouco dinheiro, dá muito pouco e não quase dá quase nada. E quando você junta um dinheiro suficiente e finalmente consegue se aposentar, a sua energia vital já foi toda sugada nos seus anos de trabalho e você não consegue fazer mais nada que goste porque já não tem energia para nada. Mas bom, voltando pro livro, o Greg também fala algo que também faz muito sentido, que é o fato da escola, às vezes, ensinar algo pra gente que eles não vai, tipo, usar realmente pra nossa vida. E isso faz muito sentido, que o Greg realmente fala que às vezes a escola ensina coisas pra gente necessárias, coisas que a gente não realmente não vai usar muito pra nossa vida. Que tipo assim, cara, em que parte da minha vida eu vou ter que saber que fulano terceiro, filho de fulano segundo, apertou a mão de, sei lá, Cristóvão Colombo em 1500 e sei lá de quê. E para provar isso, o Greg fala que ele teve 3 meses de aula da língua latina. Latina não, de latim. Na língua latim. Ele teve 3 meses de aula com um professor que supostamente falava latim. Mas o problema é que esse professor, ele não sabia falar latim e tudo que o Greg aprendeu foi tudo invenção da cabeça do professor. Isso aí é só um dos pequenos motivos para mostrar o quão a escola do Greg é ferrada em questão de educação. Ah, e isso aí não é nem o pior, tá? Tem coisas piores. Isso aqui não é nem o pior, cara. Sério, tem piores ainda. Pior ainda é a professora de história do Greg, que ao invés de dar aula normal de coisas de história sobre Dom Pedro, Cristóvão Colombo, independência, países de independência e tal, de exploração e tal, ela não faz aula de nada disso. Na verdade, ela faz aula de quais lugares ela devia morar quando se aposentar ou de quando viajar nas férias. Meu irmão, desde quando que isso é aula de história? Mas, imagina, alunos hoje na aula de história, em vez de aprendermos quem foi Tutancâmon II que apertou a mão de Cristóvão Colombo em 1539, nós vamos aprender a que lugar eu devia viajar nas minhas férias. Se é para Bahamas, se é para um cruzeiro ou se é para a casa do cara. E ela ainda passou um trabalho para os alunos, sério, eu tô falando sério, ela passou um trabalho para os alunos de qual lugar que ela devia viajar ou morar depois nas férias ou quando ela se aposentar, cara. E sério, ó, eu não sei se eu vou achar aqui, mas sério, isso tem, olha aqui, olha o trabalho que ela passa. Não, olha isso, irmão, só olha essa parte aqui, meu. Tá, desde quando que isso aqui é trabalho de história? Desde quando que isso aqui é história, irmão? Isso aqui não é história nunca que isso aqui é história. Cara, não acaba aí não. Tem piores ainda, tem piores que a professora de história, sério, tem muito pior, tem piores ainda. Pior ainda, pior que os dois, é a professora de geometria do Greg, que tipo assim, diferente dos outros, ela tipo assim, não dá, ela nem aula dá, ela literalmente não dá aula. A aula que ela passa é de nada mais, nada menos de qual é a melhor raça de cachorro para ela adotar. Numa aula de geometria. Como é que a pessoa quer aprender geometria e sai sabendo sobre Shih Tzu? Tem lógica isso. Mas se eu fosse para recomendar uma raça para essa mulher, eu recomendaria um vira-latinha caramelo. Vira-latinha caramelo é muito bom. Ou só um vira-lata de qualquer cor, porque eu tenho um vira-lata comigo aqui no meu quarto, gente. Ela não quer sair de perto de mim aqui, olha. Olha isso. Ai, misericórdia. Cadê a... Aí, meu vira-latinha aí. Aqui, Polly. Dá oi pro pessoal aqui, ó. Dá oi pro pessoal. Olha aqui, dá oi. Dá oi, dá. É, gente, não quer dar oi não. Tá antissocial. Tá antissocial, bichinho. E pior ainda, tem piores, tá certo, tem piores. É o professor de ciências do Greg, que ele tenta se esforçar, ele tenta dar uma aula aí minimamente do bom, ele realmente tenta se esforçar, mas ninguém dá a mínima, ninguém tá nem aí, tipo assim. Ele lá, acho que as células do corpo humano faz isso, e geral tá assim. Interessante. E infelizmente esse professor de ciências também desistiu de dar uma aula normal. Ele desistiu de dar uma aula normal e também foi corrompido, trazendo uma aula sobre coisas extremamente nojentas, como puns e parasitas que ficam
parasitas microscópicos que ficam no rosto. Não é nem parasita, mas sabe, é uns bichinhos microscópicos que ficam aqui no nosso rosto. Acho que é ácaro o nome dele, sei lá. E eu achei o nome do bicho. O nome do bicho é Demodex. O nome do bicho que vive no nosso rosto é Demodex. Esses ácaros do gênero, do gênero Demodex vivem nos poros e folículos capilares, ajudando a manter a limpeza da pele. Existem duas espécies principais: Demodex floriculorum e Demodex brevis. Eles se alimentam de células mortas e secreções da pele, e sua presença é considerada normal e benéfica para a saúde da pele. Ou seja, não fiquem com nenhum nojinho desse bicho, tá? Esse bicho é completamente do bem. Tem até algumas fotos desse bicho aqui, ó. Como esse bicho aqui. Bicho feio. Quem não se inscrever vai virar esse bicho aí, valeu? É, o bicho feio, irmão. Mas bom, o bicho que vive no nosso rúcula não é um acro, é um Demodex. Mas acro, se não me engano, é o nome da espécie. E essa espécie tem dois gêneros, que é o Demodex. Na real tem duas espécies, que é o Demodex e outra coisa aqui. Bom, de nada pelo conhecimento, valeu. Mas cara, até faz sentido com a matéria dele, porque pum, tem metano, acho que é metano o nome, sei lá. Tem metano, tem gás e tal, então faz um pouco aí de sentido. Mas assim, ainda assim não deixa de ser esquisito, né, falar sobre pum. E também tem a professora de álgebra do Greg. A pior matéria já existente na face da Terra. Sério, cara. Quem que foi o ser endemoniado que criou essa desgraça chamada álgebra? É sério, quem que foi o ser de trevas que pegou e falou assim, cara, vai ser uma ótima ideia eu pegar os números e misturar com as letras. Nossa senhora! Sério, quem criou isso? Quem que falou assim, não, bora criar uma técnica nova de matemática. Ah, que tal a gente juntar as letras com os números? Não tem como não, irmão. Esse cara é um Oscar. Me dá um Oscar pra esse cara, seu desgraça. E a professora de álgebra do Greg teve um bebê e pegou licença maternidade, né? E desde então ela literalmente sumiu da vida deles. E agora o Greg fica na sala de informática jogando uns jogos ali do demônio, jogos matemáticos. Cara, e o pior desses jogos é que eles fazem uma pergunta assim, extremamente sem sentido. É sério, é uma pergunta sem sentido demais, presta atenção. Vamos lá. Matemática dos quebra-queixos. Quantos quebra-queixos de tutti-frutti Joãozinho consegue enfiar na boca até não aguentar mais? Pergunta A, 34. Resposta B, 37. Resposta C, 43. E resposta D, 54. Como é que eu vou saber, miséria? O meu nome nem é João pra me ajudar, tá ligado? Como é que eu vou saber isso? Cara, e a escola do Greg tá tão ferrada em questão de educação, sério, tá tão ferrada mesmo. Tá lascadaça, tão ferrada na questão de educação. Que, sabe, que aquele papo de explica algo na aula e cai outra coisa diferente na prova. Literalmente se torna realidade aqui nesse livro. Sério, o Greg fala que os professores explicam uma coisa e cai outra coisa na prova. Cara, isso tá tão fora do controle, tá tão fora do controle, que até o jornal da escola fala que os desempenhos dos alunos do ensino fundamental 2 atingem o pior patamar da história. Né, cara, dá pra ver então que os cara tá ferrado mesmo, os caras tá lascadaço. Tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. E voltando pra história, os caras realmente tá falando das coisas malucas que a escola tá fazendo. Eita, embolei todo aqui agora. E voltando pra história, o Greg continua falando das coisas malucas aí que a sua escola tá fazendo. Até que chega numa parte em específico que representa muito a geração atual, sério. Representa demais essa geração de hoje em dia, cara. É igualzinho. O que acontece é o seguinte. Tem uma HQ que é muito famosa na escola do Greg, que todo mundo quer ler essa série aí de gibis aí, é muito famosa entre os alunos, né? Que é uma HQ de um crocodilo herói. Fala assim, é uma HQ de um crocodilo herói. E é nessa parte aqui que chega na parte da geração Z. Porque, irmão, se vocês conhecem bem a geração Z, se eu conheço muito bem a minha geração. Então eu tenho total liberdade para dizer que é exatamente assim. Essa geração, ela quer cancelar tudo, né? Se uma pessoa tá passando mal, nossa, tem uma pessoa morrendo, alguém chama um médico. Vai chegar um cara da geração Z e falar assim, por que um médico? Por que não uma médica?
Você tá querendo dizer que os médicos homens são melhores que os médicos os médicos mulheres? Foi por isso que você ensinou um médico homem, não um médico mulher primeiro? Você é machista. Isso que você é, machista. Cara, é exatamente assim que a minha geração se comporta. Graças a Deus que eu não sou assim. E o que acontece é que alguns pais, alguns seres de trevas aí, reclamaram dos quadrinhos crocodilos. E por achar que eles eram ofensivos para as crianças. Sim, ofensivos. Tá, mas ofensivos de que forma, Guilherme? Como assim ofensivos? Eles falam palavrões, eles são apologia ao nazismo? Não, não é nada disso. Bom, eles acham ofensivo o fato do crocodilo não usar calças. É sério. É por isso. É por isso que eles querem cancelar essa revista. Porque o crocodilo não usa calça. Desde quando que um crocodilo não usa calça? E minha boca ficou preso no aparelho. Que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. E a escola, ao invés de falar que isso não faz nenhum sentido, ela vai lá e censura o livro colocando uma calça no crocodilo. Cara, desde quando que um crocodilo vai usar calça? Não tem nenhum sentido, cara. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Aí os alunos que são bobos, né? Ah, né? Tem sangue de brasileiro correndo nas veias dos alunos, né? Bom, eles vai lá e eles começam a fazer o tráfico da HQ do crocodilo. E ainda pra piorar, se podia ficar pior, né? Os pais ficaram tão na vibe de geração Z de querer cancelar tudo, censurar tudo, que estão reclamando até dos animais não usarem calças. Dos animais normais. Vaca, pinguim, né? Animais normais como vaca, como um pinguim, né? Eles estão reclamando disso, deles não usarem calças. E a escola teve a sua inteligência e foi lá e censurou os animais. Mano, tipo, pra que censurar animais? Pra que censurar animal? Porque, tipo assim, cara, não faz sentido. É um bagulho muito sem sentido. É um bagulho muito sem sentido. Porque, tipo assim, em que mundo vai ver uma galinha usar uma calça de rasgada? Não tem. Mas, voltando pra história, a escola que ficou nessa mania também por um bom tempo de querer cancelar tudo, de tal, né, de geração Z. Até que um dia um aluno trouxe uma revista, um livro, né, não é uma revista, um livro de romance, né. Romance, normal, né. É normal, né, romance. Não. Não um romance normal, bonitinho, como o anime da Nagatoro. Não é como o anime da Ilha Russa. Não um romance assim. É um romance assim de anime de sacanagens. De sacanagens.